Olá, seja muito bem-vinda ao Clube das TPmigas, o lugar das mulheres amigas da TPM. Aqui você vai aprender como realizar suas tarefas com tranquilidade e fazer sobrar tempo para você mesma na TPM, criando uma rotina alinhada com as variações do ciclo menstrual. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Fernanda Felan, eu sou especialista em produtividade feminina e hoje a gente vai falar sobre como evitar o estresse desnecessário na TPM. Vamos bater esse papo? Quem está animado aí? Vamos lá. Vamos começar falando hoje sobre por que, né, a TPM costuma ser a fase mais estressante do ciclo, né? Muitas mulheres reclamam aí que ficam estressadas durante a TPM e eu vou explicar por que isso acontece. Vamos lá para o gráfico que eu adoro. Quem já me acompanha sabe que eu gosto muito de usar esse gráfico aqui para explicar, porque ele é fácil de entender. O que acontece? Nós mulheres passamos por 4 fases ao longo do ciclo menstrual, né? Menstrual, pré-ovulatória, ovulatória e pré-menstrual. E existem algumas variações de energias e habilidades entre uma fase e outra. Quando eu estou saindo da menstrual em direção à ovulatória, eu estou num movimento aqui, ó, de expansão. É um movimento voltado para fora, né? E quando eu saio da ovulatória em direção à menstrual, é um movimento de contração. É quando eu começo a olhar mais para dentro. Então, a fase pré-menstrual é justamente o início desse movimento de interiorização, desse processo de começar a olhar para dentro. E olhar para dentro nem sempre é fácil, né? Na grande maioria das vezes não é fácil. Então, a fase pré-menstrual é essa fase que a gente começa esse processo de interiorização. E é o momento do ciclo que o nosso crítico interior aflora. Então, geralmente, esse crítico, ele olha para quê? Ele olha para o que não está funcionando na nossa vida, né? E quando a gente está com o olhar direcionado ao que não está funcionando, é natural que os sentimentos não sejam tão bons assim, né? Que a gente fique mais estressada, mais angustiada, enfim, tá? Então, basicamente, é isso que acontece. Esse é o momento do ciclo menstrual que a gente começa esse processo de interiorização. E também tudo aquilo que a gente não prestou atenção ao longo do ciclo, porque estava voltada para fora, né, para fazer atividade, estava com foco em realizar coisas, em encontrar com o outro, né, em compreender mais o outro, a gente começa a prestar mais atenção, né? Então, é realmente esse momento do ciclo mais estressante nesse sentido. Essa é uma fase também bastante ativa do ciclo, né? Então a nossa mente fica muito ativa. E aí ocorrem 2 movimentos ao mesmo tempo. Eu tenho essa atividade na mental, né? Eu tenho esse olhar crítico, né? De olhar para aquilo que não está funcionando, e aí surge um sentimento de urgência, né? Urgência pelo quê? Pela mudança. Pô, se não está legal, precisa mudar. Alguma coisa precisa acontecer para mudar aqui, não é verdade? Só que o nosso corpo, a nossa disposição física, até disposição mental mesmo, de concentração, ela começa a diminuir. Então, eu tenho esses 2 movimentos acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho uma sensação de urgência para a mudança, mas eu não tenho disposição nesse momento para realizar essa mudança. E aí a gente entra num conflito, né? Eu quero, mas não dá. Tá? Então, essa é a grande razão da fase pré-menstrual ser aí uma fase realmente bastante estressante para a gente, naturalmente já estressante. Se ela já é uma fase estressante, então você que agora está consciente disso, pode, né, fazer algo para tornar ela menos estressante, para evitar situações, circunstâncias que possam tornar ela mais estressante, né? Não é verdade? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Já que isso já acontece, isso já é natural, minha mente está acelerada, eu quero mudança, eu quero urgência, mas não tenho disposição, não consigo fazer as coisas.
o que eu posso fazer, então, para evitar esse estresse? Ou para amenizar esse estresse? Beleza? É sobre isso, então, que a gente vai falar hoje. Vamos lá. O que acontece se você não fizer nada para diminuir esse estresse? O que pode acontecer se você não fizer nada? Né? Simplesmente deixa a vida me levar, deixa acontecer naturalmente. O que acontece? Primeiro, uma grande questão, né, que pode acontecer aí são questões no seu corpo mesmo, né? Problemas de saúde mesmo relacionados ao seu corpo, ao seu ciclo, né? Seu útero, seus ovários, a todo o aparelho reprodutor. E aí eu diria que na melhor das hipóteses, tá? Na melhor das hipóteses, seria aumentar os sintomas da TPM. Né? Então, se você já sente dor de cabeça, já sente inchaço, dores, né? Às vezes dor nas costas, enfim, esse estresse ele vai aumentar ainda mais os sintomas da TPM. Agora, se for uma coisa consistente, você está sempre nesse ambiente estressante, e ambiente eu falo não é necessariamente o local onde você está, tá? Mas nesse lugar de estar sempre alimentando pensamentos e situações estressantes, você pode trazer problemas realmente de saúde, né? No meu caso, eu fui diagnosticada com endometriose e várias mulheres aí também apresentam uma série de distúrbios, né, relacionados aí ao nosso ciclo menstrual, que são comuns, mas não são normais, tá? Vamos aprender essa diferença entre comum e normal, tá? Comum é porque acontece com muita gente, mas não quer dizer que é normal a gente sentir esses vários sintomas de TPM, eu sentir muita cólica, isso não é normal, né? É consequência da vida que a gente vive hoje em dia, né? Muito estressante, muito estimulante, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então, como eu falei, na melhor das hipóteses é trazer mais sintomas. Pode também modificar o período, o tempo, né? Os dias, a quantidade de dias do seu ciclo. Então, a gente fala assim, pode atrasar a menstruação, né? Atrasar no sentido que se você tem ali com regularidade, sei lá, um ciclo de 28 dias, pode ser que venha com 35 dias, sei lá, né? 33, 32 dias, né? Então, pode haver uma mudança aí. Por quê? Porque o estresse, ele mexe com a mesma região do cérebro onde é produzido uma série de hormônios, inclusive o hormônio, até anotei aqui, folículo estimulante, né? Que é o hormônio que está associado à ovulação. É o hormônio que estimula aí, né, a nossa ovulação. Então, se mexe com a ovulação, mexe com a nossa menstruação. Eu não sei se você sabe, mas o que define a quantidade de dias do nosso ciclo, na verdade, sim, o que define se o nosso ciclo vai ser mais longo ou mais curto é a nossa ovulação, tá? Porque depois que a gente ovula, em média, a gente leva 14 dias para o sangue descer, né? Para menstruar, se não tiver ali uma fertilização. Então, a diferença que acontece entre uma mulher e outra, uma mulher que tem um ciclo maior, né, de, sei lá, 35 dias, ou uma mulher que tem um ciclo menor ali de 22, 26, 24, 26 dias, é a ovulação, tá? É o período entre você menstruar e começar a ovulação. Beleza? Então, o estresse, ele atua diretamente nesse mesmo lugar do cérebro. E aí acaba pode, né, acontecer de trazer transformações aí, mexer com esse hormônio folículo estimulante, mexer com a sua ovulação e, consequentemente, com o número de dias aí do seu ciclo também, né? Desregular aí o seu ciclo, beleza? Que mais? Que mais que pode acontecer se você não fizer nada para evitar esse estresse? Pode reduzir ainda mais a concentração, né? Então, como eu falei, essa já é uma fase do ciclo em que a nossa concentração diminui naturalmente, né? Muita coisa acontecendo aqui. E se você alimenta esse estresse ou não faz nada para diminuir esse estresse,
menos concentração ainda. Menos concentração, menos tarefas você realiza, menos condições de fazer suas atividades você tem, né? Menos concentração, menos produtividade nesse sentido de realizar tarefas, né? Nem é o sentido que eu gosto de usar. Mas, assim, vamos focar em tarefas. Então, menos tarefas você consegue realizar, tá? Então, é uma das possibilidades aí do que pode acontecer se você não fizer nada para evitar esse estresse na TPM, beleza? O que mais? Eu acho que uma das grandes questões, né? Quer dizer, problemas de saúde também é uma grande questão, mas eu acho que uma das maiores reclamações talvez seja os problemas nas nossas relações, né? Cara, se eu estou estressada, eu não tenho como ter uma relação harmoniosa. Impossível. Não é verdade? É impossível. Se eu estou estressada, mesmo que seja comigo mesma, se eu não estou bem comigo mesma, eu não tenho o que oferecer para o outro. Eu vou oferecer a mesma coisa. Então, se você não faz nada para evitar ou diminuir esse estresse, você fatalmente vai ter problema nas suas relações. Seja a relação afetiva, né, com seu companheiro ou sua companheira, seja a relação com seus familiares ou com as pessoas que você convive no trabalho, às vezes também, né? Nossa, tinha uma amiga, tinha uma amiga minha, quando eu trabalhava no banco, né, que ela percebia claramente quando eu estava de TPM, assim, né? Ela até brincava, que dizia que eu ficava de TPM o tempo inteiro. Era antes, durante, depois. Mas pode prejudicar a sua relação no trabalho também, né? Com seu chefe, com sua chefe, seus colegas de trabalho. Então, e muitas outras coisas, né? Eu trouxe aqui as que eu enxergo como principais, né? Resultados de se você não faz nada com relação a esse nível de estresse, né? Então, você pode trazer problemas de saúde para você, para o seu corpo, né? Piorar aí os sintomas, né? Da TPM, trazer mudanças para o seu ciclo, às vezes ciclos que vêm com mais coágulos, né? Pode acontecer também, tá? Reduzir ainda mais a sua concentração, então você ter mais dificuldade ainda de realizar as atividades que você precisa. E problemas aí nas suas relações, né? Interpessoais, né? Nessas relações aí com as pessoas que você convive, tá? É isso que pode acontecer. Então, beleza. Então, vamos falar agora, né? O que você pode fazer, então, para evitar esse estresse desnecessário da TPM. Agora que você já está consciente o que acontece nessa fase, né? O que é comum, vamos falar aí sobre. Hoje eu trouxe três formas para você evitar o estresse na TPM. Beleza? A primeira forma é o autocuidado. Eu sei que eu já falei sobre isso aqui e vou repetir quantas vezes forem necessárias. Mas o autocuidado é importante sempre, mas especialmente durante a fase pré-menstrual. Você precisa criar tempo para o seu autocuidado, para você mesma, para cuidar de você mesma. Porque se você não faz isso com você mesmo, você vai tentar exigir do outro algo que que é responsabilidade sua. Tá o nome aí, né? Autocuidado. Você precisa cuidar de você mesmo. Então, se você já notou que você tem, sei lá, inchaço ou dores na TPM, de repente você pensar como você pode melhorar a alimentação para diminuir esse inchaço, essas dores, né? Pode estar relacionado também. Um tempo para você realmente cuidar disso. Às vezes, né, ter um tempo de ficar ali com a bolsinha quente, né? Enfim, o que quer que você entenda de autocuidado. Autocuidado não só para o seu corpo físico, para a sua mente. Então, você fazer atividades criativas, sei lá, você fazer uma caminhada, né? Caminhada é muito bom para trabalhar a mente, pelo menos eu gosto muito. Um escalda-pés ali, que junta as duas coisas, você está relaxando, você pode estar ali relaxando enquanto faz uma meditação e um escalda-pés, olha que delícia.
ao mesmo tempo cuidando do corpo, da mente também, né? Descansando corpo e mente, tá? Então, são formas aí de você trabalhar o autocuidado, beleza? E você fazendo isso, você evita exigir do outro algo que só você pode fazer por você mesma. Tá bom? Beleza? Então, a primeira forma é autocuidado. Encontre tempo para o seu autocuidado na TPM, tá? Se você puder todo dia, top, né? Melhor ainda. Mas se a vida é corrida e a vida acontece, o dia, né? Um monte de coisa para a gente fazer, não dá todo dia, beleza. Mas na fase pré-menstrual, você precisa colocar isso como prioridade. Tá bom? Vamos lá. Segunda forma. A segunda forma de evitar o estresse na TPM, né? O estresse desnecessário na TPM é você informar as pessoas como lidar com você nesse momento. Parece óbvio, né? Mas muita gente não faz, né? A gente quer que o outro adivinhe. Não tem como adivinhar. O outro não tem como adivinhar o que você está sentindo, o que você está passando. Então, informe mesmo as outras pessoas. Ó, estou numa fase delicada aqui, né? Estou de TPM. Então, vamos pensar aqui numa forma para evitar conflitos, né? Teve até uma cliente minha do grupo de desafios, na época que eu fazia o grupo de desafios, né? Hoje ele é um bônus do curso, mas na época eu fazia só os grupos de desafios da autoobservação. E eu lembro que ela comentou na época, ela falou assim: eu cheguei para minha cliente, não sei se era cliente ou fornecedora, e eu falei para ela: você lembra quando eu fico assim, assim, assado? Então, estou aqui na minha fase pré-menstrual, então tem um pouquinho mais de paciência comigo, minha concentração não está muito boa, mas eu vou fazer o melhor, vou dar o meu melhor nesse momento, né? Então, ela avisou, né? Imagina, né? A gente ter essa consciência e trazer essa consciência ainda mais para outras mulheres. É mágico, né? É mágico. Então, a segunda forma de você evitar o estresse desnecessário é você informar as outras pessoas como tratar você nesse momento, né? Como tratar essa relação nesse momento. Beleza? E evite tentar resolver conflitos nessa fase, né? Eu sei que muitas mulheres às vezes aproveitam esse momento, né? E entendem, não, é porque é o único momento que eu tenho coragem de fazer alguma coisa, e vão lá e aproveitam esse momento para resolver conflitos, mas eu indico fortemente que você evite solucionar conflitos nessa fase, porque você pode ter grandes chances de você se arrepender da sua decisão naquele momento. Então, pega as mensagens, né? Tem alguma coisa te incomodando ali, a TPM está te trazendo ali mensagens, ótimo. Escuta essas mensagens, anota essas mensagens, e aí, num outro momento do ciclo, você vai ter a oportunidade de tomar uma decisão mais alinhada mesmo com o que você quer, né? Com mais clareza do que você quer, tá? Vamos lá. Terceira forma. A terceira forma de você evitar o estresse desnecessário na TPM é você evitar marcar muitos compromissos sociais nesse momento, né? Em especial mais para o final da fase. Geralmente, a grande maioria das mulheres, mais para o final da fase, sente uma grande necessidade de estar mais quietinha, né? Estar mais com ela mesma ali, né? Entendendo, ouvindo aí essas mensagens, tá? Especialmente. Não é regra, mas é bastante comum. Então, evita muitos eventos sociais nesse momento, né? Seja amiga aí de você mesma e da sua TPM. Evita mesmo, aprende a dizer não. E se for algum evento, sei lá, que não tem como você dizer não, ou que não tem como você adiar, né? Não depende só de você, às vezes, então se prepara para ele. Se prepara para esse momento, com autocuidado,
diminuindo outras coisas, já que você já sabe que vai levar ali, vai ter que colocar bastante energia sua ali, diminui em outras coisas que você possa remanejar ou antecipar ou postergar, né? Fazer depois, adiar, tá? Evita mesmo muitos compromissos sociais com muita gente nesse momento. Esse é um lugar nosso, né? É quase que sagrado, é o momento que pede mesmo essa interiorização. O finalzinho da fase pré-menstrual, o início da menstrual ali é o momento que pede. Então respeita isso ao máximo, sempre que você puder, respeita isso. Tá? Inclusive, é um respeito às outras pessoas, porque se você puder fazer, marcar esse compromisso para um outro momento, você vai estar muito mais inteira e presente nesse compromisso, né? Então, é um presente para você e é um presente para outra pessoa também. Então, essas são as 3 formas, né, de evitar o estresse na TPM. Autocuidado, então é você realmente buscar formas de praticar o autocuidado nessa fase. O que que eu faço, Fernanda? O que quer que funcione para você. Uma massagem, um escalda-pés, uma caminhada, uma comida gostosa, né, uma atividade criativa, as possibilidades são infinitas. Mas, se nutra-se para você não exigir do outro algo que só você pode fazer por você mesma, tá? Então, essa responsabilidade de se nutrir, especialmente nessa fase, é sua. É você que tem que buscar isso, beleza? A segunda forma é informar as pessoas como lidar com você nesse momento, né? Não espere que o outro adivinhe, não. Ele não é adivinha. A outra pessoa, ele ou ela, né? A outra pessoa tem muita coisa acontecendo na vida dela para ela estar usando o tempo dela para tentar adivinhar o que está passando com você. Então, informe, se são pessoas ali próximas, principalmente pessoas mais próximas, né, que você tem essa liberdade, fala mesmo. Fala mesmo, ó, tô na minha fase pré-menstrual, nessa fase eu fico mais retraída, eu quero ficar mais quietinha, minha concentração diminui, eu não tenho tanta disposição, então, então vamos adequar aqui qual é a melhor forma da gente de você lidar comigo, de eu lidar com você nesse momento. Conversa sobre isso. Torna isso algo natural, que é o que é, né? É o que é natural. Todo mundo já está sabendo disso. Mas a gente precisa lembrar ou especificar, né, para as pessoas com quem a gente convive, beleza? E a terceira forma é evitar marcar muitos compromissos sociais nesse momento, tá? Evita ao máximo. Se você não puder desmarcar, se for um evento, sei lá, um evento da empresa que você tem que ir, né? O aniversário de uma amiga sua, né? Um casamento, né? Alguma coisa que só acontece ali naquele momento, né? Não tem como adiar, não tem como fazer diferente, não tem como você dizer, ah, não vou, né? A não ser que você não queira mesmo, né? Mas se você quer ir, vai, mas se prepara antes. Seja amiga sua e da sua TPM. Usa ela como sua aliada, não como sua inimiga. Se prepara antes, faz tudo que você precisa fazer para chegar lá bem. E se você está lá no momento do evento, quer ficar mais quietinha também, procura espaços, né? Às vezes só um tempinho, vai lá no banheiro, dá uma respirada, dá uma meditada, né? Senta lá, dá uma meditada, sei lá, tô deixando divagando aqui, mas enfim, busca isso, tá? Isso vai te ajudar muito,
muito a evitar o estresse na TPM, e aí quando você conseguir evitar esse estresse na TPM, você vai ser muito mais produtiva, né? Vai conseguir ter mais concentração para fazer suas atividades. Você vai evitar problemas de saúde, né, no seu corpo. Esse respeito é importantíssimo. E você vai evitar problemas nas suas relações também. Beleza? Então, ó, não deixa de fazer isso. Já anota aí, já planeja, né? Planeja mesmo. Ó, o planejamento é mágico para isso. Mágico mesmo. Coloca isso como prioridade. Então, na hora que você estiver fazendo o seu planejamento semanal, hoje eu vou dar uma aula, vou até pegar aqui, ó. Hoje eu vou dar uma aula sobre planejamento para as alunas lá do curso, né? E aí eu uso o planejador semanal, né? Talvez você já tenha visto algum anúncio mostrando esse planejador, né? Então, na hora que você for planejar a sua semana, você vai anotar aqui a fase do ciclo que você está, né? Então já coloca, já define, por exemplo, sei lá, os dias que você vai praticar esse autocuidado, o tipo de atividade que você vai fazer, coloca isso como prioridade aqui no papel, no seu planejamento. Não deixa para quando dá. Porque tudo que a gente deixa para quando dá, nunca dá. Nunca dá. Se você ficou consciente que é importante para você e que isso vai transformar a sua forma de realizar suas atividades, né? Para você realizar com mais tranquilidade. Então, coloca isso no seu planejamento. Destina tempo para isso. Ó, tem gente que fala muito sobre... Ou não fala, mas assim... Foca muito na importância do planejamento financeiro, né? E é importantíssimo. Eu sou completamente a favor de planejamento financeiro, faço o meu por aqui. Mas a gente, às vezes, planeja tanto as nossas finanças, né? Tendo consciência aonde que a gente coloca o nosso dinheiro, né? Guardando para sonhos, né? E a gente esquece que o tempo também precisa ser planejado. E se você pensar bem, o tempo é um recurso mais limitado que o dinheiro. Porque o dinheiro, dependendo, você pode multiplicar ele mais aí, né? Existem formas de você multiplicar. O tempo não. É 24 horas por dia que você recebe, todos os dias. E quem escolhe o que vai fazer com esse tempo é você. E quem escolhe se vai continuar estressada é você. Eu estou te dando aqui algumas formas, existem outras, tá? Eu trouxe 3 aqui para você já começar a praticá-las na sua rotina. Planeja isso, coloca no seu calendário, tá? Um beijo! Beijo enorme. Tchau, tchau.